Olá, boa noite. Boa noite para você. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou a sessão de hoje discutindo se a União deve ou não compensar os estados com repasses complementares ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O Fundef tem como objetivo redistribuir os recursos vinculados à educação e a destinação dos investimentos é feita de acordo com os números do censo escolar do ano anterior. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão de hoje e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, o julgamento deste caso ele não foi concluído na sessão de hoje porque o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, decidiu pedir vista do caso, ou seja, pedir um tempo maior para analisar a questão. E olha só, a principal discussão nesse caso é saber como a União deve calcular os repasses de recursos compensatórios ao Fundef, se é considerando a média de alunos matriculados a nível nacional ou se a União pode adotar critérios regionais e aí calcular esse valor a partir do número de alunos matriculados em cada estado e também no Distrito Federal. Até o momento, o julgamento está em 5-3, ou seja, 5 ministros votaram para manter o entendimento de que o cálculo deve ser feito a partir da média nacional. E olha só, o repasse ao Fundef é tema de várias ações que tramitam aqui na Corte. Inclusive, algumas dessas ações estavam na pauta de hoje, mas o Supremo decidiu julgar hoje apenas um recurso da União que pedia que a ação fosse, que uma dessas ações fosse julgada de forma colegiada, ou seja, por todos os ministros e não por apenas um ministro da Corte. Ainda não há uma data para o recurso e nem para as ações voltarem à pauta do plenário. Mas então agora na reportagem vamos acompanhar como votaram os ministros na sessão de hoje. O ministro Edson Fachin, relator do processo, foi o primeiro a votar. Ele defendeu que o cálculo dos repasses ao Fundef deve ser feito levado em conta a média nacional de alunos matriculados e, assim, evitar desigualdades sociais e regionais. Um aluno no interior do Piauí, para este fim, não pode valer menos nem valer mais que um aluno no interior do Paraná. Esta dimensão é que advém do inciso 3º do artigo 3º da Constituição, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu e votou a favor da União. Para ele, não há irregularidade no cálculo que considera o valor mínimo a partir de critério regional. Segundo o ministro, o modelo adotado contribui para não privilegiar estados que não investem em educação. Acaba privilegiando aqueles estados que costumeiramente dão isenções no ICMS, diminuem o valor do seu Fundef, diminuíram o valor do seu Fundef, aplicaram muito menos na educação e, com isso, ganham maiores complementações da União. Ele foi acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes. O que se tem aqui é um fundo de âmbito estadual e que o seu cálculo deve considerar a receita e o número de alunos em cada estado isoladamente, sem a intercomunicação com o outro estado. E depois, então, se faz a média nacional, como foi exposto no voto do ministro Alexandre. Acompanhando o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso votou contra o recurso da União. Para ele, os estados têm direito a receber a compensação, porque esse mecanismo garante o mesmo nível de investimento nas unidades da federação menos favorecidas economicamente. Os estados que não alcançarem o valor mínimo fixado nacionalmente têm que receber a complementação. É isso que está dito, a meu ver, com todas as vênias, com clareza cristalina pela Constituição. Assim também votaram a ministra Rosa Weber e os ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. Considerar dados estaduais para esse cálculo significa, a meu juízo, relativizar a complementação da União de acordo com a realidade econômica local, de forma que aqueles que precisam mais receberão menos, em completa inversão da finalidade constitucional. O que o Brasil promete
inclusive sob a proteção de Deus, é um Estado democrático que visa assegurar o desenvolvimento, o bem-estar, a segurança do país à luz da justiça e da igualdade. O ministro Marco Aurélio votou para aceitar o recurso da União, mas, no entendimento dele, o plenário deve dar continuidade à ação que tramita na Corte. Estamos praticamente decidindo, com essa roupagem de agravo regimental, tema pendente considerado o crivo do colegiado. Estamos colocando em segundo plano os embargos declaratórios formalizados, e creio que formalizados pela União, nas ações cíveis originárias. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, tem outras informações da sessão plenária de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina. Boa noite, após o intervalo, os ministros ainda julgaram vários processos que estavam na pauta e também trouxeram listas, né? Muitas listas, muitos julgamentos hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. E dentre esses processos, tanto em listas como que estava também na pauta dirigida, ações diretas de inconstitucionalidade. Uma delas, uma ação que questionava uma lei de 2012 do estado de Alagoas, que previa uma gratificação por dedicação exclusiva a servidores da Assembleia Legislativa daquele estado. O argumento era de que a Constituição proíbe todos aqueles servidores que recebem por subsídio qualquer forma de gratificação, qualquer forma de abono, prêmio, que seria inconstitucional e, portanto, deveria ser declarada a inconstitucionalidade dessa legislação. Mas o ministro Teori Zavascki, que era o relator e já havia votado nesse processo, entendeu pela improcedência do pedido. E hoje apresentou o voto vista, o ministro Luiz Fux, que entendeu, assim como o relator, que não haveria qualquer inconstitucionalidade nessa lei do estado de Alagoas. Por quê? Ele disse que a previsão de impossibilidade, essa vedação de adicional, qualquer tipo de adicional aos subsídios dos servidores, não é uma regra constitucional absoluta e que comportaria exceções como nesse caso. Que para esses servidores que recebem essa gratificação, há uma justificativa, há um trabalho de exclusividade efetivamente que justifica o recebimento da gratificação. E mais, o ministro Luiz Fux também disse que essa gratificação de dedicação exclusiva viria ao encontro do princípio da eficiência, que é um dos princípios basilares da administração pública e, portanto, reportava que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade. Um julgamento que foi bastante rápido, os ministros acabaram acompanhando por votação unânime. Uma outra ação direta de inconstitucionalidade, julgada bastante rápido também, confirmando uma jurisprudência da Corte, envolvia dispositivo da Constituição Estadual do Piauí, que previa, assim como outras constituições de outros estados, que também já foram declaradas inconstitucionais, a previsão de uma pensão vitalícia para ex-governadores, nas mesmas condições em que recebe os subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Os ministros também, bastante rápido, por votação unânime, entenderam que há uma inconstitucionalidade no recebimento dessas pensões para ex-governadores. E ainda nas listas, o ministro da relatoria do ministro Luiz Fux, uma ADPF, já que é um julgamento de controle concentrado, veio ao plenário, julgou procedente a ação para que fosse declarada inconstitucional uma lei do município do estado do Tocantins, que previa uma regulação de serviço de radiodifusão comunitária naquele município. Segundo o ministro Luiz Fux, no que foi acompanhado também por votação unânime pelos ministros no plenário, haveria uma usurpação da competência para legislar sobre esses serviços de radiodifusão sonora e imagens e, portanto, declarada inconstitucional essa lei do município de Augustinópolis, no estado do Tocantins. Muito bem. Sessão amanhã à tarde aqui no Supremo, Sessão amanhã à tarde, à noite, combinado nosso encontro. Muito bem.